O primeiro carro de corrida da Koenigsegg. A Koenigsegg, mundialmente famosa hoje em dia, não compete em nenhuma categoria do automobilismo, mas já produziram um carro de corrida para competir, e esse foi o primeiro. Tudo começou como um projeto paralelo, uma visão de Christian Koenigsegg e a sua equipe de engenheiros. O objetivo? Criar um carro vencedor de corridas, dentro dos regulamentos da ACO Le Mans. Christian von Koenigsegg estudou os regulamentos da ACO Le Mans e concluiu com sua equipe de engenheiros que poderia construir um carro de corrida. Então daí que vem esse projeto do Koenigsegg CCGT. O CCGT foi um projeto paralelo que foi trabalhado durante o período de inatividade de engenharia e produção. Naquela época, a Koenigsegg não era tão grande, então tinha esse período de inatividade e eles trabalhavam no carro nesse tempo, o que significou que o primeiro protótipo levou anos para ser concluído. Foi baseado em um Koenigsegg CCR, mas com alguns elementos do modelo CC-X implementados, como as lanternas dianteiras e alguns outros pequenos aspectos. Aparentemente, o CCGT levou 3 anos para ser construído à mão, e em 2008 foi testado. O CCGT foi especificamente projetado para atender às rigorosas regulamentações da ACO Le Mans, com medidas precisas para competir na classe FIA GT1. Ele iria competir contra Aston Martin DBR9, Ford GT1, Maserati MC12, Nissan GT-R R35, Lamborghini Murcielago e McLaren F1 GT-R, e entre outros carros. De acordo com os regulamentos da ACO Le Mans, o carro não pode ter mais de 2 metros de largura e o cockpit deve cobrir pelo menos 70% da largura do carro. Christian projetou o CCGT com essas medidas exatas para que fosse uma base perfeita para um carro GT1. Para colocar o carro dentro das regras, a Koenigsegg retirou os 2 compressores do motor V8 usado no Koenigsegg CC e aumentou a cilindrada de 4,8 litros para 5 litros, com 32 válvulas. Entregava pouco mais de 600 cavalos. Como o carro pesava originalmente cerca de 1.000 kg, foi preciso usar um lastro de 100 kg para atingir o peso mínimo estipulado pelo regulamento. O carro era tão leve que devia colocar um peso extra para bater o peso mínimo da categoria. O lastro pode ser posicionado para ajudar na distribuição de peso do carro. Isso representa a vantagem sobre as marcas concorrentes que, para atingir o peso limite, tiveram que fazer uma redução de peso extremamente grande nos seus modelos de série. Então a Koenigsegg já tinha vantagem nesse quesito comparado com as outras marcas que iria competir contra. O bloco V8 era acoplado a uma transmissão sequencial de magnésio e uma embreagem multidisco da P-Racing. Além disso, o Koenigsegg CCGT contava com discos de freio de carbono, pinças de 6 pistões, suspensão de duplos triângulos com amortecedores e um kit aerodinâmico que gerava 600 kg de carga. Embreagem dupla de 7 marchas, diferencial eletrônico, corpo em fibra de carbono com Kevlar, rodas de alumínio com travamento central e as rodas dianteiras são de aro 19 e as rodas traseiras aro 20. Mas, infelizmente, 2 meses após os primeiros testes, a FIA alterou as regras, proibindo monocoques de carbono e aumentando drasticamente os requisitos de produção. O número de produção de homologação saltou de 20 carros ao longo de vários anos para 350 carros por ano. Pode ser que as equipes da categoria GT1 tenham se unido e pressionado a FIA para mudar as regras para a Koenigsegg não competir, mas isso é só uma suposição, não é nada confirmado. Um exemplo disso é as equipes da Fórmula 1 que também se unem para barrar alguma melhoria ou alguma outra coisa do tipo. Agora imagina no primeiro ano de competição da Koenigsegg e o seu primeiro carro é vencedor da categoria GT1.
Isso ia dar muita fama para a Koenigsegg, muita credibilidade. A equipe chegou na categoria e já venceu. O sonho de ver o CCGT nas pistas foi interrompido. Conseguiram barrar o primeiro carro de corrida da Koenigsegg, infelizmente. As poucas pessoas que conduziram o CCGT afirmam que ele funciona como um sonho e teria sido muito competitivo. A sua aceleração de 0 a 100 km por hora é em 3 segundos. Esse Koenigsegg CCGT1 Competition Coupé foi leiloado no famoso Goodwood Festival of Speed. O carro, desde que saiu da fábrica da Koenigsegg, teve apenas um dono, e assim se conclui a história do Koenigsegg CCGT1, um carro que nunca teve a chance de mostrar seu verdadeiro potencial nas pistas. Mas se você quer ver mais vídeos como esse, assista algum desses que estão sendo indicados ou acesse o canal. E muito obrigado!